Como é que uma estreita faixa terrestre entre o rio Dniestr e a fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia se tornou um ponto de referência global? Como se visita um país que não existe? Todas as respostas às suas perguntas podem ser encontradas na terra conhecida como Transnistria. A região é oficialmente parte da Moldávia, e aqueles que visitam o país podem visitar o lugar e sua capital, chamada Tiraspol. Mas se perguntarmos às pessoas que vivem lá, elas não fazem parte da Moldávia. Elas constituem o seu próprio país e querem reconhecimento global. Este conflito remonta a décadas e não parece estar perto de ser resolvido. O conflito até mesmo passou de uma disputa diplomática para um conflito militar em um ponto, e pode estar inspirando outros movimentos de independência na região e além. Mas por que esta região é tão problemática? Alguns podem dizer que tudo começou com a Guerra Fria, mas remonta a um período muito mais antigo. A terra que se tornaria Transnistria nunca esteve longe da guerra, pois era habitada por tribos trácias e citas durante a história antiga. A região foi mencionada em textos antigos já na época romana e eventualmente foi colonizada por eles. Mas quando o Império recuou e eventualmente caiu, a região seria mais uma vez um local de conflito. Ela seria conquistada pelos godos e mais tarde devastada por Átila, o Huno. Os godos acabariam ocupando a região novamente, mas mesmo assim a situação política não seria tranquila, já que a região seria dividida entre duas tribos. As coisas só iriam ficar mais fluidas a partir daí. A região era uma encruzilhada frequente para várias tribos, incluindo os eslavos do sul e os nômades turcos que se estabeleceram na região. Tornou-se o lar de uma série de línguas e culturas, e foi dominada pela tribo Cumana turca no início do segundo milênio. Mas desta era a era dos impérios, e regiões independentes quase nunca ficavam independentes por muito tempo. O Império Otomano fez incursões na região, trazendo a maior parte da Moldávia moderna para o seu domínio. Mas a região que se tornaria Transnistria se tornaria parte do Grão-Ducado na Lituânia no século XV. Séculos de guerra e conflito estavam apenas começando. A Transnistria estava na encruzilhada de múltiplos poderes e se via invadida várias vezes. O Império Bizantino construiu uma enorme fortaleza em sua costa. A República de Gênova a controlou no século XIV, apenas para o exército turco invadir em seguida. A nova cidade, fundada por aqueles que escaparam da conquista, um dia se tornaria a capital da Transnistria, Tiraspol. Às vezes a região era dividida entre vários poderes. Às vezes um poder maior se fundia com um existente, como com a Confederação Polaco-Lituana. Mas à medida que a era moderna se aproximava, uma potência ainda maior estava emergindo. A região era diversificada no final do período do século XVII, como uma população de romenos, ucranianos, poloneses, tártaros, tártaros nômades e russos. Mas esse seria o último grupo mais significativo, porque o Império Russo estava crescendo e estava interessado em absorver todo o território que poderia ser considerado dentro de seu poder. Para evitar conflitos, a terra foi dividida. A parte sul foi dada ao Império Russo em 1792 e a parte norte também. Um ano depois, na segunda partição da Polônia. Os russos rapidamente se mobilizaram para aumentar a população da área, trazendo um grande número de colonos até ali. Eles renomearam parte da área de Nova Moldávia, e a complexa história da região só ficaria ainda mais estranha. O governo da Rússia queria transformar a região em um novo centro, e eles distribuíram terras livres de impostos entre os camponeses moldavos. Famílias poderosas se tornaram barões da terra. Novas aldeias foram fundadas em massa e um novo status da região como uma comunidade de fronteira russa significava tempos de expansão econômica. Mas todas as coisas boas chegam ao fim. A Rússia logo expandiu seu território mais uma vez. As fronteiras mudaram e a terra que seria Transnistria tornou-se apenas mais uma região russa sem importância especial. A região entrou em um novo normal, mas não demoraria muito para que a história encontrasse novamente. Na virada do século XX, estima-se que havia mais de 1 milhão de pessoas habitando a região. A grande população romena estava ficando inquieta sob o domínio russo, e por volta da época da Primeira Guerra Mundial, o movimento nacional bessabariano se formou. Eles pediram que a região fosse absorvida pela Grande Romênia, mas a Romênia ignorou o pedido para evitar uma guerra com a Rússia. Isso também aconteceu na época em que o Império Russo caiu e foi substituído pela União Soviética. E o governo comunista tinha uma perspectiva diferente sobre os movimentos de independência do que aquela dos czares. O caminho para a independência da Transnistria estava prestes a tomar outro rumo.
Grigori Kotovsky, o chefe do movimento bessarabariano, subiu ao poder dentro do governo soviético, e ele propôs uma região comunista autônoma que conferiria mais independência aos cidadãos da Transnistria. Mas este não seria o caminho tranquilo. Uma revolta maciça dos trabalhadores em 1927 levou o governo soviético a enviar tropas para Tiraspol, para acabar com os motins, resultando em 4.000 mortes. O novo governo não parecia estar mais preocupado com as demandas do povo do que o último, e até mesmo reprimiu relatos de combates na imprensa. As coisas foram de mal a pior sob o comando de Stalin, já que uma estrita conformidade foi imposta e as tradições éticas da população romena foram suprimidas. Muitos fugiram para a Romênia. Aqueles que ficaram sob um regime brutal. A esse ponto, a Segunda Guerra Mundial estava se aproximando. Em 1940, a República Socialista Soviética da Moldávia foi formada, mas não duraria muito. Apenas um ano mais tarde, as forças do eixo invadiram a Bessarábia e rapidamente tomaram a região. Foi só então que ela foi renomeada para Transnistria, e as autoridades romenas rapidamente reverteram as mudanças feitas pelos soviéticos. As igrejas foram reabertas, as escolas começaram a enfatizar novamente as tradições éticas da região e os teatros e as escolas voltaram à sua programação primária. Presos entre o exército soviético e o regime nazista, os cidadãos enfrentaram um futuro incerto e foram divididos em grande parte entre as linhas éticas mais uma vez. Ao final da guerra, a sorte deles mudaria mais uma vez. O exército soviético retomou a região em 1944, quando as forças do eixo foram expulsas, e o governo romeno também. Stalin não perdeu tempo, instituindo duras represárias contra os romenos locais, com militares sendo deportados para gulags e a RSS Moldava sendo submetida a medidas ainda mais duras de russificação. Enquanto a Moldávia, como um todo, foi oprimida pelos soviéticos, a economia da Transnistria cresceu. Ela tornou-se um centro de indústria durante a era soviética. Tinha uma base militar colocada lá e dominou a economia da Moldávia por décadas. Mas o mundo em breve mudaria mais uma vez, e a Transnistria se depararia com os seus tempos mais conturbados há décadas. Um novo líder assumiu a União Soviética na década de 1980, e grande parte do mundo deu um suspiro de alívio. Mikhail Gorbachev era uma figura muito menos conflituosa do que seus antecessores, e suas políticas de perestroika e glasnost levaram a menos tensão com o resto do mundo e a um clima político mais liberal na União Soviética. Mas dentro de enclaves como aquele da Transnistria, isso culminou o ressurgimento de velhos conflitos. A população da Transnistria estava firmemente dividida. Quase 40% da Moldávia, pouco mais de um quarto da Ucrânia e um quarto da Rússia, com pequenos grupos de minorias étnicas misturados. Isso levou a conflitos sobre a língua e a cultura sem que os soviéticos impusessem uma política de tamanho único. E logo, essa tensão quente explodiria. Um congresso informal foi formado, e eles se declararam uma nação independente. Eles esperavam que a tolerância de Gorbachev o levasse a reconhecer sua independência, mas, em vez disso, ele a declarou nula e sem efeito. Como a União Soviética entrou em colapso, a Moldávia declarou independência e reivindicou a região. Eles logo lançaram um ataque militar contra a região para tentar reuni-la com a Moldávia. E a Rússia respondeu na mesma moeda, uma vez que a União Soviética não existia mais. A Rússia, sob o presidente Boris Yeltsin, não tinha a intenção de perder mais território. O novo exército moldavo foi dominado pelos russos, e a guerra terminou em poucos meses com um cessar-fogo. E desse cessar-fogo viria um status quo incomum. Uma comissão de controle conjunta tripartida assumiria a segurança e estabeleceria a região como uma zona desmilitarizada em ambos os lados do rio. A Rússia, a Moldávia e o governo local da Transnistria trabalhariam conjuntamente para estabelecer uma política. E a Transnistria teria permissão para governar-se como uma república semi-autônoma, mas ela seria reconhecida internacionalmente como parte da Moldávia, o que realmente não satisfazia nenhum envolvido. Muitos moldavos querem o que veem como seu território, ao passo que muitos russos acreditam que pertencem a eles, e muitos transnistrianos acreditam que merecem total independência. Mas por enquanto, um limbo estranho aguarda essa pseudonação. Como é a vida na Transnistria hoje? A região tem o seu próprio governo, parlamento e militares. Tem a permissão de manter sua própria moeda e força policial.
e qualquer correspondência que saia de lá é rotulada como sendo da Transnistria. Tem até o seu próprio hino nacional e bandeira. Tudo o que se esperaria de um país. Falta apenas uma coisa: o reconhecimento como um país do resto do mundo, que está determinado a manter a frágil paz que a comissão mista desenvolveu para a região. Mas algumas pessoas querem que isso mude. Nenhum país na Terra reconhece a Transnistria como um país, principalmente para evitar perturbar o equilíbrio e potencialmente irritar as potências mundiais. Mas outras 3 entidades na mesma situação reconhecem e todas elas têm muito em comum. Abcásia, uma região conhecida como parte da Geórgia. Ossétia do Sul, uma região da Geórgia em busca de independência, e Artsakh, uma região separatista do Azerbaijão. Todas essas 4 entidades já fizeram parte da União Soviética e acabam pertencendo a outros países após a queda do Império. Todos buscam independência, mas a Abcásia e a Ossética do Sul são reconhecidas apenas por alguns países, e a Transnistria e Artsakh por nenhum. Assim, elas formam sua própria aliança, a Comunidade para a Democracia e os Direitos das Nações. Mas nem todos na Transnistria querem independência. Enquanto alguns da etnia moldava querem que a região faça parte da Moldávia, outros integram vizinhos muito maiores. O clima econômico na Transnistria não é grande coisa, e muitos cidadãos mais velhos acreditam que a sua sorte será melhor sob a rede de segurança social da Rússia. Os jovens também veem mais oportunidades de emprego e esperam por seu futuro neste poder maior. Mas a Rússia não parece interessada. Nem a Rússia nem a Romênia estão fazendo nenhum movimento para quebrar o cessar-fogo que levou ao status quo atual. E por enquanto, a Transnistria continua a ser uma curiosidade estranha na política mundial, mas aberta aos visitantes. Então, como é visitar um país que não existe? Por um lado, não espere todos os confortos de outros países. A região não tem seu próprio aeroporto internacional. Então, a menos que você esteja freteando um pequeno avião, provavelmente voará para a Moldávia ou Ucrânia. A partir daí, fará uma viagem de ônibus ou trem e certifique-se que você tem sua papelada em ordem. Provavelmente encontrará alguns postos de controle fronteiriços. Você também pode fazer um passeio organizado, mas então você estará à mercê da empresa escolhida e terá de contar que ela tenha tudo em ordem com os guardas locais. E quando entrar, tenha cuidado. Você estará lidando com 3 forças de segurança diferentes, e todas elas têm interesses militares na região. Uma volta errada podia conduzir-lhe a um ponto de verificação staffed, com protetores militares hostis. Certifique-se de não falar sobre política. A região é ainda tensa, e o comentário errado poderia despertar a ira. E possivelmente, o ponto mais importante é: não use a palavra Transnistria. É um termo romeno antigo que basicamente nenhum dos residentes usa, e a maioria se refere a ela como Pridestrov. Usar Transnistria é a maneira mais certa de ser marcado como um estrangeiro. Mas uma vez lá dentro, lá pode ser um lugar interessante. A Transnistria não tem uma grande cena turística, mas é conhecida por seus mercados ao ar livre, onde os turistas famintos podem comer as comidas russas locais. A área também é conhecida por seu conhaque, mas certifique-se de trazer dinheiro e estar pronto para trocá-lo no ponto correto. Cartões de créditos estrangeiros e cheques não são aceitos. Mantenha os olhos abertos e o seu juízo. Um país que não existe pode ser uma viagem inesperada ao mundo que poucas pessoas fora da região já viram.